Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que é legal que vocês saibam quando vocês forem realizar a sua primeira hora de voo lá no Aeroclube. E galera, assiste até o final esse vídeo, porque o último ponto é o ponto mais importante que você saiba no início dos seus voos ali no Aeroclube. Assiste até o final e depois você me fala se você gostou desses pontos que eu apresentei. O primeiro ponto que eu acho importante que vocês saibam quando vocês forem fazer a primeira hora de voo e quando vocês forem iniciar o seu curso de piloto no Aeroclube é sobre a cabine do avião. É legal que você já esteja familiarizado com a cabine do avião, onde estão os instrumentos, como funciona ali o painel de luzes, como estão organizados os instrumentos, aonde está o instrumento do motor, aonde estão os instrumentos de navegação. É legal que você já conheça minimamente o avião que você vai voar e aí você consegue fazer isso de algumas formas. Normalmente o Aeroclube vai fazer um curso de ground, que a gente fala, que seria um curso básico para você entender os parâmetros mínimos do avião, as velocidades para o uso de flap, velocidade de melhor planeio, velocidade de pouso, os pesos do avião, então qual o peso máximo de decolagem, qual o peso máximo de carga da aeronave, os fatores de carga que a aeronave aguenta, se a aeronave é monoplano, se é biplano, enfim, isso aí você normalmente já vai saber. Como é o trem de pouso da aeronave, como é o sistema de freio da aeronave, quais sistemas ela tem, se ela tem sistema hidráulico, se ela tem pneumático, se é sistema mecânico, enfim. Essas coisas a gente aprende no ground, mas aí vai uma diquinha para vocês. Duas formas de vocês começarem a se familiarizar com a aeronave quando vocês forem para o Aeroclube. Uma é mais fácil de você fazer em casa, que é o simulador de voo. Eu sempre falo do simulador de voo. É uma ferramenta mágica para quem quer virar piloto, porque o simulador é uma coisa muito acessível para que você comece a acostumar com a aeronave, entenda minimamente como funciona o voo. Claro que a gente não sente no corpo e não tá ali na cabine, mas você começa a se familiarizar com o painel da aeronave, com a aeronave em relação ao espaço, com as velocidades da aeronave. Então é legal que você use o simulador de voo e é uma coisa acessível. Tem simulador, acho que até gratuito, Flight Simulator, X-Plane, tem esses simuladores que são famosos, que são legais. Eu comecei a voar com um simulador bem velho, Flight Gear. Isso deve ser do ano de 2007, 2008. Eu comprei, na época, os Correios era tipo R$5 para entregar o CD, e aí eu comprei. Comecei a voar por ele. Eu acho que na época também ele era R$5, então tem o Flight Gear, eu acho que hoje em dia é gratuito. Não é um simulador muito bom, mas assim, para quem precisa, na hora ali, fazer a coisa acontecer e quer economizar dinheiro, tem o Flight Gear, que é uma opção viável. Esse 2.4 deve ser muito velho, hoje em dia tá mais atualizado. Às vezes até virou um simulador bom, mas na época não era muito não. Tem o FSX, tem o Flight Simulator 2020, tem o X-Plane 10, 11, 12. Então tem essas opções aí para você utilizar de simulador. E uma outra opção que a gente tem quando a gente está no Aeroclube é fazer o famoso voo de nacelle. O que é esse voo de nacelle? É quando você pega a aeronave no hangar, sem voar, sem ligar o motor, sem gastar dinheiro, e aí você fica ali no painel testando, treinando mentalmente como as coisas vão acontecer. Então você começa a se situar em relação a onde está o velocímetro, onde está o altímetro, onde está o horizonte artificial. E na verdade esse é um ponto que eu também não tinha pensado, mas que é um ponto interessante, que é você já começar a fazer o checklist em casa, no simulador e posteriormente no voo de nacelle também. Ali no voo de nacelle você consegue fazer o checklist, finge que tá ligando e tudo mais, e o instrutor vai te falar algumas coisas também, às vezes ele vai te passar algumas emergências. Então por isso que o voo de nacelle é interessante, porque você tá na aeronave, dimensionalmente você tá vendo o painel, você tem noção da profundidade, de como tá funcionando o avião, que acaba que no simulador a gente não tem tanto. Então o voo de nacelle também é uma opção muito legal. E caso você já esteja mais avançado, já esteja mais situado, também tem o voo mental, que é você no quarto com o olho fechado, imaginando tudo que acontece no avião. Também pode ser utilizado o simulador no voo mental, você pode fazer as coisas no simulador, que fica um pouco mais visual, mas o voo mental também é uma ferramenta muito prática. E atrelado a essa parte da cabine do avião, é sobre os instrumentos do avião. Então é legal que você já conheça quais são os instrumentos que o avião tem, como esses instrumentos funcionam. Acaba que a gente aprende um pouco ali em conhecimentos técnicos, às vezes do livro de teoria de voo, mas na prática é um pouco diferente. Então o simulador também é legal para você visualmente observar isso acontecendo na prática, né, em relação ali ao funcionamento do velocímetro, o funcionamento do altímetro, mas é legal que você já saiba. Velocímetro a gente já sabe, né, tipo o velocímetro de carro, a única diferença para aviação é que o velocímetro é em nós e não em quilômetros por hora, mas enfim, é só olhar o velocímetro, ele funciona igual um de carro. Diferente do de carro, ele tem algumas faixas coloridas, então ele tem a faixa branca, que é a faixa para você utilizar o flap,
top tem a faixa verde, que é a faixa de velocidade normal, a faixa amarela, que é de velocidade em ar calmo, que você pode até utilizar, mas não é muito legal ficar utilizando sempre, se tiver turbulência não pode utilizar. E o traço vermelho, que é o velocidade nunca ceder, que é a velocidade que a gente não pode passar, senão você pode gerar algum dano estrutural para a aeronave. O velocímetro é isso. Altímetro, ele não é medido em metros, é medido em pés, mas funciona de uma forma meio lógica ali, mais ou menos. Tem um ponteiro maior, mais esticado, que é o de centenas, tem um ponteiro menorzinho, mais grosso, que é o de milhares de pés. Então, se você tá no com ponteiro menor e maior, você tá a 1.100 pés. E tem um ponteiro que a gente normalmente nunca vê, que a gente voa abaixo pra cacete, mas que é o ponteiro bem fininho, com um triângulo na ponta, que ele indica 10.000 pés. Se você tiver 10.000 pés, ele vai estar lá próximo do 1. Então, tem o horizonte artificial, que, enfim, é o horizonte demarcado ali no painel da aeronave, para caso você entre numa situação IMC, uma situação que você tá voando por instrumentos. Tem o pau e bola, né, o Turn Coordinator, que é basicamente se você tá fazendo a sua curva coordenada ou não. A parte que a gente usa mais no voo visual, que é no início do aeroclube, é a parte de baixo, que é aquela bolinha. O piloto sempre pisa na bola, então se a bola escorregar para a direita, você pisa com o pedal direito. Se a bola escorregar para a esquerda, pisa com o pedal esquerdo. E aí você faz uma curva coordenada, sem o instrutor ficar sambando ali no banco da aeronave. Além disso, tem o giro direcional, que na verdade, normalmente a gente vai usar a bússola. Então o giro, a gente não usa tanto nos voos visuais. No início a gente nem usa mesmo, mas no geral a gente vai usar, para as navegações você vai usar mais a bússola do que o giro, mas pode usar o giro também. Se o avião tiver, já foi avião que não tinha, mas caso o avião tenha, pode ser também o climb, que ele indica a quantidade de pés por minuto que você está subindo. Se você estiver no 100, você está subindo a 100 pés por minuto. Se você estiver no 200, você está a 200 pés por minuto. Isso para cima e para baixo. Lembrando que todos esses instrumentos, eles estão ligados ao tubo de pitot e eles têm um delayzinho para funcionar, tá? Não é instantâneo. Então, se eu puxar o avião e ele começar a subir, às vezes o climb vai demorar uns segundinhos ali, 2 segundos, para começar a indicar a sua subida. É legal você saber disso, que o avião ele é mais lentinho ali nos instrumentos. Então, é legal que você conheça os instrumentos. Mesma coisa, pode fazer isso no voo de nacelle, pode fazer isso no simulador. Esse é um ponto que vai ajudar bastante o início dos seus voos, porque é um dos critérios que o instrutor vai avaliar na sua ficha lá de avaliação no final do voo. Também conectado ao que eu já estava falando, uma coisa interessante que você já saiba é em relação às unidades de medida que a gente usa na aviação. Já comentei um pouco sobre, mas altitude a gente mede em pés, não mede em metros. Visibilidade a gente mede em metros. Então a gente consegue saber mais ou menos a distância que você está em relação a uma nuvem, se você pode ou não pode voar visual e tudo mais. Essa questão da visibilidade a gente mede em metros, mas altitudes, alturas, a gente mede em pés. Velocidades a gente mede em nós, que indiretamente são milhas náuticas por hora. A unidade de distância que a gente vai usar é exatamente a milha. Se eu estou a 60 nós, significa que eu estou andando lá, deslocando 60 milhas em 1 hora, tá? O nós significa milhas por hora, beleza? E uma história interessante que eu acho legal de contar é da onde vem essa ideia do nó. O nó, na verdade, ele vem lá dos navios e como que funcionava. Eles não tinham um velocímetro ali muito preciso, até porque no mar a gente tem toda a questão das correntes e tudo mais. Como que eles mediam a velocidade ali de deslocamento do navio? Eles amarravam um toco de madeira e nessa corda que eles amarravam nós de certas em certas distâncias. Eles sabiam ali em passos, metros. Eles jogavam essa madeira na água, que se mantinha relativamente parada, imaginando num cenário sem vento, sem corrente marítima, enfim. Mas jogavam a madeira na água e eles contavam quanto tempo eles passavam de um nó pro outro. E aí eles falavam pro capitão lá do navio que eles estão se deslocando a 7 nós em determinado tempo. E na aviação a gente roubou esse conceito lá da marinha para a parte da aviação. Então hoje em dia a gente usa nó como velocidade. As milhas são utilizadas. Nas unidades de pressão a gente utiliza, quando a gente está falando de meteorologia, hectopascal. Se for nos Estados Unidos pode ser polegada de mercúrio. Pode ser PSI também, se a gente estiver falando de pneus, estiver falando de pressão de instrumentos. Algumas unidadezinhas que é legal que você já tenha ouvido falar, para você não tomar um susto lá na hora e achar que a gente vai voar em metros ou em quilômetros ou alguma coisa assim. Outras duas coisas que eu acho que é legal que você já saiba também no início. Rota-air e METAR. Já tem vídeo aqui no canal falando tanto de Rota-air como de interpretação de METAR. E dentro do METAR, subentendo também que eu tô falando de TAF. Então o METAR é a mensagem meteorológica de hora em hora, né? A mensagem do momento ali do aeroporto. E o TAF é a previsão meteorológica para um determinado tempo. E aí varia de aeroporto, mas pode ser de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. E o Rota-air são as informações ali do aeroporto que você vai voar. E dentro do Rota-air, subentenda a CNPCN, que é uma coisa que a gente aprende em regulamentos, interpretação de carta, pelo menos o
básico saber ler uma carta ADC, uma carta WAC, uma carta VAC para o circuito. Então é legal que você já saiba essa leitura de cartas e interpretar todo o Rotaer, tá? Tem um vídeo aqui no canal bem legal falando também de Rotaer, vou deixar ele aqui no card para vocês verem. E também o vídeo de Metar, vou deixar em algum outro card para vocês assistirem lá e vocês sacarem essa parte de Metar e Rotaer. E uma última parte que eu acho muito importante, talvez seja a mais importante do vídeo, é a parte de fraseologia. Fraseologia também tem vídeo aqui no canal e resumindo aqui a parte de fraseologia é você conseguir se comunicar via rádio, seja com controlador de voo, seja na frequência livre com outras aeronaves, seja com rádio, que é um controlador de voo, com torre, solo, controle, centro, enfim. Então é legal que você saiba o básico da fraseologia para que você comece os seus voos. Se você souber, você já vai causar uma boa impressão no instrutor, que ele já vai te deixar fazer mais coisas, já falar a fraseologia desde o início, que é uma coisa legal. Uma ferramenta legal para você treinar a fraseologia, também o simulador de voo, mas os servidores online que a gente tem em Val, VATSIM, então esses servidores que você conecta, você faz a fraseologia com outra pessoa que está conectada como torre, como controle, centro. Então essa parte de fraseologia é muito, muito, muito importante, talvez a mais importante de todas. Eu vou deixar no card também o vídeo que eu fiz sobre fraseologia. É um vídeo bem longo, falando especificamente da fraseologia de aeroclube, para voo visual, do início ali que você precisa saber. Tem exemplos lá bem visuais para que você consiga anotar tudo, gravar tudo que você tem que falar e desenvolver bem essa parte de fraseologia. Então galera, por hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Em resumo, conheça um pouco da sua aeronave, conheça os instrumentos ali da aeronave e as unidades de medida. Conheça sobre o aeroporto que você está voando, então o Rotaer, o METAR, saber ler METAR, saber TAF, e conheça sobre a parte de fraseologia, que é interessante que você saiba também. E dentro da aeronave também a gente pode falar de saber checklist, saber os limites da aeronave, saber as velocidades, para que você já comece os seus voos ali mais safos, já conhecendo. Todo instrutor sabe que se for o seu primeiro voo e você nunca tiver entrado num avião pequeno, é tudo novidade. Às vezes a gente nem sabe como é voar de fato, a gente voa em avião comercial, que é um voo bem diferente. Avião pequeno, ele é mais ágil, mais rápido, tá ali na nossa mão, então é um voo diferente. Então o instrutor já considera isso quando ele tá começando a voar ali com um aluno novo. Mas é legal que vocês saibam para vocês causarem boas impressões nos seus instrutores e que vocês consigam desenvolver bem o curso de vocês. Espero que tenham gostado. Aproveite esse convite para que vocês conheçam um pouco mais aqui do meu canal. Falo bastante sobre aviação e gosto de trocar bastante essas ideias sobre o início da carreira de aviação, que é a fase que eu tô agora, e mostrar algumas coisas que eu já aprendi no aeroclube e trocar umas ideias sobre coisas que eu aprendo no dia a dia, e gosto de mostrar isso para vocês que vocês também compartilhem um pouco da experiência de vocês e a gente troca essa ideia junto. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo como que foi o seu primeiro voo, se você já fez ou se você vai fazer o seu primeiro voo. Não se esquece de deixar um like também, se inscrever aqui no canal para acompanhar esses conteúdos de aviação. E é isso, valeu!